Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia da Vênus, e a Lua está em Escorpião e hoje ela faz uma oposição ao Sol, mais conhecido também como Lua cheia. Então hoje temos uma Lua cheia que é um eclipse. É um eclipse lunar, que é quando a Lua cobre o Sol. Então tem como se fosse, vamos dizer assim, né, um apagão, alguns momentos que não se vê o Sol. Eclipse é sempre uma coisa difícil, os antigos achavam que alguma coisa estranha ia acontecer, eles tinham muito medo das eclipses, porque de repente, né, um dos luminares do céu não estava mais lá. Mas assim, do ponto de vista da astrologia, também é um momento difícil, mas que ele acaba dizendo mais sobre as regiões do mundo onde o eclipse é visto, e também é algo que a gente usa mais para falar sobre astrologia mundana, né? Astrologia mundial. A gente usa mais para falar sobre como estão as coisas no mundo e não tanto para as questões pessoais do mapa de cada um, salvo se você tiver algum planeta ali exatamente naquele ponto, alguma coisa aí desse tipo. Então, assim, não há motivos para pânico, mas ao mesmo tempo, sim, é uma lua cheia que é sempre uma oposição e uma lua cheia com eclipse. Então, de alguma maneira, a lua se sobrepõe, né? E é uma lua em queda, em Escorpião, governada aí por um Marte que também está em queda, em Câncer, a casa da lua. Então, eles têm uma parceria na sofrência e me dá muito essa sensação, assim, de um dia que de repente tudo fica um drama. Então, assim, calma, como eu escrevi lá no horóscopo, seja menos. E então vai na miúda, vai na tranquilidade, fica mais com você mesmo, não faça dramas nem com a eclipse, nem com outro assunto. E uma coisa que você pode fazer é pensar no seu mapa que casas que são Touro e Escorpião, porque é ali naqueles assuntos, né, que essa oposição está acontecendo. Também vale a Vênus está nos dias divertidos, porque ela está olhando para Júpiter em Áries. Aliás, é bom aproveitar, são os últimos dias tanto da Vênus em Gêmeos como do Júpiter em Áries. Então tem essa ideia aí das trocas, de quando a gente encontra umas pessoas que ficam pilhando as nossas ideias, falando, nossa, vamos lá, isso vai dar certo. Então, assim, se for para encontrar nessa vibe, lindo, pode continuar. E é isso que eu tenho a dizer sobre esse céu. Falo muito dele no podcast Céu da Semana, Céu do Momento, perdão, um podcast que eu tenho repensado aí o formato, mas isso a gente conversa outro dia. Faltam 3 dias ou 2, agora já me confundi, para terminar a campanha do Oráculo Las Lunas, então se você quiser reservar o seu, a hora é agora. E hoje é aniversário da Alessandra. Vou tirar aqui um conselho. Alessandra, tudo de bom, feliz aniversário. Alessandra chiquérrima, bem fina, pediu aí o Visconti Sforza. Então vamos lá ver o que vem daqui. Um conselho para nós. A Imperatriz maravilhosa, então a gente colocando aí os prazeres em primeiro lugar, afinal de contas é sexta-feira, é dia da Vênus, sabe? Parar de sofrer. Aqui, outra carta, o Eremita. E aqui outra carta, espero que eu não estrague tudo. Não estraguei. O Imperador, eu adoro esse Imperador, achei ele elegantíssimo e ele segura esqueci o nome, mas é algo espiritual e tal, então é um Imperador espiritualizado. Então aqui, né, primeiro eu acho bem curioso esse jogo, para começar uma leitura, vamos dizer, tradicional, na ordem mesmo que eu tirei, é uma imperatriz, então é um conselho para a gente colocar mais prazer na vida e ir caminhando devagar, sabe? E fazendo a vida com prazer e a vida vagarosa no sentido de às vezes não ter pressa, sabe? O importante é ir curtindo a viagem. Acho que tem um pouco isso, até a gente chegar no Imperador, que é uma carta que aí já fala ele tem a ver com a Imperatriz, é outra carta de poder e tal, mas ele já fala de uma ideia de mais rigorosa, né? É uma carta 4, ele coloca limites. Apesar que esse imperador aqui tá um pouco mais fofo, o cetro nem tá tanto na frente dele, mas esse objeto está. Então é como se falasse pra gente ir muito devagar até chegar ao ponto de
de ficar mais duro, mais firme com as coisas, sabe? Que por enquanto é melhor tentar resolver tudo não é exatamente no amor, mas em acolhendo o que é o divergente, o que a outra pessoa está achando, ou seja lá qual for a história. Porém, acho muito curioso, primeiro terem saído o imperador e a imperatriz, o imperador aqui de costas para a imperatriz, e o eremita vindo, dá a impressão um pouco que o imperador abre mão de ser imperador para ir em busca da imperatriz, assim, que dá uma impressão que às vezes a gente precisa sair de um lugar que a gente tem de uma certa arrogância, de regras muito na nossa cabeça. Isso não pode ser assim. Eu não vou me rebaixar fazendo tal coisa. Essa pessoa uma vez não foi legal. Dá a impressão que a gente sai de um lugar muito de exigência, mesmo que essa exigência tenha sentido, eu não estou julgando isso, e caminha com muita paciência para um lugar de maior acolhimento, sabe? Ou para buscar algo que fale mais com o nosso coração. Porque às vezes o imperador não nos basta. Claro que é importante e depende da época, não estou falando aqui contra essa carta, muito pelo contrário, acho uma maravilha. Só estou falando que aqui por esse jogo me dá um pouco essa sensação, que o imperador deixa aqui essas roupas, ele transforma esse cetro num cajado, ele transforma esse símbolo numa ampulheta e calmamente ele fala, poxa, agora eu acho que é a hora de eu ter mais tempo para mim, ou de eu me abrir mais para as coisas que eu gosto, de eu estar mais envolvido, de eu amar mais, não sei, de eu ter mais prazer, ou vai atrás de alguém, também pode ser. Então me dá um pouco a impressão desse conselho, assim, um dia da gente pensar que talvez seja a hora de sair desse lugar do imperador e levar a vida mais leve no sentido de gostar mais dos outros, das coisas, sabe? Acho que é isso. Um beijo, até mais.